Boa noite. Voltamos, né? Depois de uma imersão aí, a primeira imersão da EPID esse ano, que foi no dia 16 de novembro. Hoje uma data muito especial, porque eu estou aqui com a filha da Maria Aparecida, filha do seu Josias, e também agora, há pouco mais de um mês, minha esposa Ellen Koch. Que prazer, meu amor, ter você hoje aqui. Foi uma luta porque produção foi difícil, hein? Mas ela decidiu aceitar o nosso convite, porque é muito importante você estar aqui, Ellen, hoje, especial, porque a EPID, ela nasce no coração de Deus pro meu coração com o intuito de potencializar talentos e pessoas que desejam empreender. Porque empreender é algo que pode transformar a sua vida. E por mais que você relute contra isso, Ellen, porque Ellen hoje é supervisora, né, de uma rede de hospitais bem conhecida chamada Rede D'Or, e também atua num outro hospital, né, o Cruz, em Nova Iguaçu. A função que você exerce ali dentro do hospital, né, de liderança, não deixa de ser algo que você usa dentro do empreendedorismo. Eu acredito nisso tudo, né, como seu esposo falando aqui, que isso tudo vai servir para que você use na sua caminhada ao meu lado e também dentro daquilo que Deus colocou no teu coração. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal de casa, falasse seu nome, sua idade, enfim, pro pessoal te conhecer. Bom, me chamo Ellen, tenho 29 anos, sou enfermeira. Estou atuando aí vai fazer 9 anos, né, na enfermagem. Formei bem nova. E, como você disse, supervisora, atuando em gestão de pessoas, de processos, já tem um tempinho. E no outro hospital eu atuo como plantonista. Então, eu sigo ainda na beira-leito, né, na assistência ao paciente pediátrico. Entendi. Eu queria que você contasse pra gente aí por que enfermagem, se a enfermagem foi a única opção que você teve, porque muitas pessoas, eu vivi isso, né? Só que eu decidi não querer fazer. Muitas famílias pensam assim, pais e mães, pensam até que estão acertando, né? Eu tenho condições de pagar a faculdade de educação física pro meu filho. Então, aí o cara treina, o cara nem gosta muito de não se ver trabalhando com aquilo, e a pessoa acaba, de repente, iniciando um curso porque, eu preciso ter um nível superior. Foi o que aconteceu com você ou não? Eu sei que, né, a sua mãe, minha sogra, ela é enfermeira, e assim, é bizarra a história da minha sogra, e eu quero trazê-la aqui um dia, porque É bem louco. é muito louco. Na verdade, olha que interessante. Eu não sabia da história toda, né? Eu sabia que ela se formou, assim, depois de uma certa idade. Sim. Mas eu não sabia que a sua mãe era semi-analfabeta, aprendeu a ler, correu atrás das coisas dela, enfim. A história dela é, de fato, uma história bem emocionante. Superação, né? E eu queria que você contasse aí pra gente por que enfermagem, enfim, era só o que você poderia fazer? Foi faculdade privada, faculdade pública? Conta aí pra gente. Na verdade, a minha maior inspiração foi minha mãe, né? Minha mãe já era técnica de enfermagem, ela entrou na faculdade de enfermagem primeiro que eu, e logo na sequência eu entrei. Eu fiz o Enem e entrei pelo ProUni, com a nota do Enem. Fiz uma faculdade privada com bolsa de 100%. Mas ela foi minha maior inspiração porque desde pequena, desde quando eu era criança, eu acompanhava ela, né? Num posto de saúde que ela trabalhava, em São Gonçalo. E vendo ali os processos de enfermagem, o cuidado, a humanização, eu comecei a me apaixonar pela enfermagem. Mas ainda tinha muitas dúvidas, né? Se era isso mesmo que eu queria seguir. Só que aí naquele momento ali, naquela fase que a gente precisa sair do ensino médio e entrar para a faculdade, eu usei a minha mãe como fonte de inspiração. Falei, não, vou fazer enfermagem. E aí minha trajetória começa aí. Em que momento você se apaixonou pela enfermagem? Quando eu entrei para pediatria. Eu me formei, meu primeiro emprego foi em ala pediátrica, né? Foi num pronto-socorro infantil, pediátrico, né? Infantil pediátrico. E ali eu comecei a me apaixonar pela enfermagem, por cuidar de pessoinhas, de bebês, de crianças. E foi um processo que eu
Acabei, talvez você vai querer entrar nesse ponto, eu acabei pensando em, não, vou me desenvolver nessa carreira aqui e deixando de lado outras questões. Eu falei, não, agora eu quero ser enfermeira pediátrica, quero trabalhar com isso. Então eu entrei nessa área. Como um podcast não tem pauta específica, perguntas, já que você falou essa questão, eu me apaixonei porque eu comecei a trabalhar com crianças. Sim. Eu confesso pra você, tá? Isso pra mim é um desafio sendo seu marido e estando com você. Porque eu lembro que assim que a gente se conheceu esse ano e foi tudo muito rápido, enfim, a gente casou logo, bem rápido. E eu confesso pra você que quando você estava dentro de CTI, né, com crianças, e assim, às vezes eu te ligava, né, com um tempo de descanso seu ali, ouvindo o choro de crianças, assim, eu confesso que eu ficava assim, gente, como é que pode uma pessoa ter maturidade pra lidar com isso, né? Só que assim, alguém tem que cuidar das crianças, na verdade, os médicos, enfermeiros, técnicos, assim, como é lidar com isso, sabe? Assim, porque ninguém consegue perder todo dia alguém da família, né? Assim, como olhar uma criança e saber que essa criança tá num estado grave ali e assim, e ter que ir pra casa depois e não levar aquilo ali pra casa, sabe? Assim, aquela dor ali, às vezes, de perder uma criança, ou então de uma criança estar muito grave, sabe? Porque eu confesso pra você que me manda, sei lá, me manda bater em 10 homens. Mas não me manda ver uma criança chorando porque eu vou chorar juntinho ali e eu vou entrar em parafuso. Assim, no início não foi fácil. No início tinha alguns plantões que eu ia para casa chorando, porque eu me conectava muito. E aí eu percebi que se eu fosse ficar nessa área, eu precisava aprender a me desconectar. Não é deixar de ser humana, de um cuidado humanizado, não é isso. Mas eu me desconectar emocionalmente, porque senão, em todas as crianças que eu cuidar, eu vou para casa e não vou aguentar voltar para o próximo plantão. Então, logo no início que eu entrei, que eu comecei a lidar com as primeiras crianças adoecendo, eu comecei a olhar o lado positivo. As crianças que eu via indo de alta, dando tchauzinho para mim na alta. Então, aquilo ali ia me estimulando. E na pediatria, a gente percebe uma força muito grande nas crianças, né? Para viver. Eles querem viver. Existe uma fé, sabe, nas crianças que é diferente. Eu cheguei a trabalhar também um tempo com os adultos, principalmente na época da pandemia, mas o perfil pediátrico é diferente. As crianças têm um olhar diferente sobre a vida, que eu acho que é o que dá mais esperança, é o que dá mais gás para a gente estar ali, sabe? O sorriso. Às vezes a gente vai fazer um procedimento super doloroso na criança e quando a gente acaba o procedimento, eles estão rindo pra gente. E simplesmente aquele momento ali que poderia ser marcado por um momento de dor, eles se distraem com um brinquedo. Diferente. Foi bom você falar sobre isso, né? Porque eu vou pro final, depois vou pro meio, depois vou pro começo de novo. É assim e vai dar tudo certo, né? Porque é bacana. Você acabou de me dizer aí que uma criança, ela olha uma dor e ela consegue dar um novo sentido muito rápido, né? Então, tá dentro daquilo que eu queria de fato te perguntar. Eu te conheço e eu lembro que, embora tenha pouco tempo, né? Porque quando eu falo assim, eu lembro, né? Parece que tem muitos anos, né? Mas você já era uma pessoa que gostava de, enfim, estudar sobre o comportamento humano, enfim, lidando com pessoas, né? Dentro de... liderando equipe. E quando você faz a formação lá do Evo, né? Que nós dois tivemos o privilégio de participar da imersão, e você depois embarcou para se tornar uma especialista em inteligência emocional dentro do método Evo, né? Do Márcio Michele. E, assim, quando você diz para mim que uma criança, ela tem uma capacidade diferente, né? De dar um novo sentido, né? De ressignificar mediante uma dor, o que você acha que falta pra gente, pra nós como seres humanos? A gente não tem como fugir disso, porque é aquilo, né? Se perguntar quem você é, tirando o que você tem, o que você faz, eu sei a sua resposta, porque de fato, né? Você é minha esposa, sou seu marido. Nós somos, né? Nós somos homens e mulheres de Deus que buscam a Deus, somos cristãos. E assim,
existem muitas pessoas que, por mais que processam uma fé, elas não conseguem dar um novo sentido, sabe? Sim. E eu tô fazendo aqui uma analogia, né? Jesus, ele deixou muito claro que para herdar o reino dos céus tem que se fazer como uma criança. Várias pessoas interpretam isso de várias maneiras, né? Mas tem uma definição, de fato. E o que você acha que falta para nós, seres humanos, sabe? Encarar a vida como uma criança mesmo, não pelo fato de ser irresponsável, né? Até porque a criança, ela age de acordo com a idade dela, na verdade. Mas assim, como você enxerga isso, sabe? A pureza de uma criança, como você disse, acabou de passar por um procedimento e depois ela tá rindo pra você. Mesmo de certa forma ali você ter causado dor pra ela pra poder executar aquele procedimento. Então, uma coisa é a gente professar a fé cristã, né? É a gente acreditar que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente ter capacidade de gerenciar as nossas emoções, nos conhecer. Porque uma vez que a gente não sabe os motivos das nossas dores, aquilo que nos gera sofrimento psíquico, emocional, a gente não sabe como mudar aquilo, como dar um novo sentido àquilo. E geralmente o adulto, ele não tem consciência, e não é por maldade, é porque a gente vive no automático, a gente não para analisar o que está causando a dor, o que está gerando a dor, e a dor, ela em algum momento vai se tornar um sintoma, que é um comportamento. Então, como a gente não tem esse olhar, a gente não é ensinado a olhar para a nossa infância, olhar para as dores que a gente está sentindo que está gerando determinado comportamento, a gente vai vivendo no automático, aí a gente não ressignifica aquele evento, aquela dor ou aquela circunstância, e aí a gente só vai vivendo no automático, tomando atitudes que muitas vezes não têm correlação com o futuro que a gente quer viver, né? Porque existe uma coisa que é o futuro desejado e tem o futuro merecido, né? Para a gente viver o futuro que a gente deseja, a gente tem que merecer aquele futuro, né? Então, o adulto, ele muitas vezes ele não tem consciência, eu acho que é isso que falta, consciência daquilo que gerou a dor. A criança, ela percebe muitas coisas por conta do olhar do adulto. Então, se o adulto é um adulto que está passando por aquela criança, tranquilidade, tá, calma, vai passar, a criança vai se perceber pelo olhar do adulto. Então, ela vai se acalmar, ela vai começar a brincar, ela vai se distrair. Agora, a gente, quando chega na fase adulta, a gente não tem esse olhar. A gente precisa ou buscar um profissional habilitado para isso, ou começar a buscar estratégias para entender o que está gerando a nossa dor e ressignificar, entendeu? Você tá me dizendo então que é como se eu tivesse no meu modo operante, no seu, no caso, seres humanos, como se nós tivéssemos um lastro de tudo que nós vivemos, correto? Isso. E é aquilo, né? Saber é cognitivo e fazer emocional. Então, é isso, né? O dado é 5% do que eu faço é consciente, 95% inconsciente. Tá, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Ouvindo da sua boca mesmo, com a sua linha de raciocínio, com o seu pensamento. Qual é a diferença hoje, além de atuar e começar a tirar pessoas do estado atual, né? Pro estado merecido. Pro estado merecido. Beleza. Muitas pessoas demonizam coaches, demonizam terapia, por conta De crianças. de crenças, né? Sim. Você que tá em casa aí, você vai ter oportunidade, teremos imersão ano que vem agora. Já tem uma data, só não vou falar agora. Nas nossas imersões, né, que a Ellen também participa, lá junto comigo, né, e outros colaboradores, são imersões onde a gente de fato fala sobre empreendedorismo, mas a gente fala muito sobre crenças. Para o pessoal de casa entender de fato o que é uma crença, né? Crença é aquilo que você acredita, sabe? E voltando aqui para você, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ali praticando a sua fé, enfim, elas
elas são enraizadas em crenças, correto? Sim, muito. E elas têm muita dificuldade de abrir a mente para o novo, né? De desconstruir essa crença, sabe? Eu sei que você não está no atendimento, mas como que é a base desse atendimento, né? Eu sei que são algumas sessões, né? Não tem como você ter um resultado com uma terapia, não é verdade? Sim, com uma sessão, no caso. Mais um exemplo. Sei lá, eu vou dar o meu exemplo. Eu, Cleiton. Eu sou muito reativo, certo? Sou muito reativo. E vamos botar. A gente só começa a perceber algumas coisas, cada um na sua área, quando impacta a vida, não é isso? Impactou a vida. Exato. Uma mulher que não dá certo com ninguém, certo? Enfim. Aí no quarto relacionamento decide descobrir o que será que tá acontecendo. A pessoa que, sei lá, tem dependência emocional de alguém, sabe? Que age na culpa. Hoje a gente estava lá no salão e sempre se iniciam conversas, né? E eu falei para uma pessoa, falei, olha, a gravidez não é uma dívida, é uma dádiva, sabe? De fato. Eu convivo com ela, a gente acaba ouvindo, aprendendo um pouco. E eu também gosto de estudar, até porque dentro das imersões eu tenho que falar muito sobre isso, né? Não de atendimento, de atender uma pessoa, mas como num contexto geral. Então, assim, como é a base desses atendimentos, assim? A pessoa chega, te procura e ela começa ali, cada sessão, contar para você e você vai desenhar um cenário da vida dela acerca do que ela fala. Como funciona? Então, são várias etapas, né? A gente caminha pelo autoconhecimento, eu acredito que seja primordial, porque se você não se conhece, você não sabe suas forças pessoais, seu perfil comportamental, seus valores. Se você não se conhece, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe aonde você quer chegar, né? E existem muitas pessoas que estão vivendo hoje, como eu já vivi, sem propósito, sem saber para que nasceu, o que nasceu para fazer, quais são as características do seu perfil de identidade que correlacionam com o seu propósito. Então, a gente caminha primeiramente com o autoconhecimento. E aí, a partir dali, se iniciam as perguntas poderosas, né? Que é para entender para onde essa pessoa quer ir, que lugar que ela quer chegar. Entendi. E aí, não sou eu que sugiro para a pessoa um lugar, né? Ela precisa, junto com ela, nesse exercício, eu vou fornecer todas as técnicas, habilidades para que ela se conheça e saiba aonde que ela quer chegar na vida, que propósito que ela tem. Você convive comigo, você sabe que às vezes para fazer sentido na minha cabeça eu faço um desenho, né? Vê se isso faz sentido. Você está me dizendo, então, que esses atendimentos são baseados assim, ó. O que eu fiz de leitura na minha cabeça. A gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Um ar-condicionado ligado, várias câmeras olhando pra gente aqui, certo? Como a luz aqui tá acesa, eu tô tendo clareza de tudo que tá aqui, que tem, correto? Isso. Então aqui, eu tô sentado numa cadeira, olhando pra você, né? O estúdio muito aconchegante, luz, né, de estúdio top. Então eu consigo ter clareza, correto? Isso. Você tá me dizendo, então, que uma pessoa, quando percebe que a vida dela tá impactando em alguma área, é como se estivesse sem luz esse estúdio, correto? Exatamente. E como se eu não estivesse identificando o puff que tá ali. É isso? Isso. E automaticamente, quando vocês vão desenhando esse cenário, eu vou tendo clareza. Caramba, ali tem um puff. Caramba, ali tem um abajur. É exatamente isso. É trazer clareza para a identidade da pessoa, para a vida da pessoa. E a partir dali, ela pode encontrar algumas dores importantes ali que estão impactando a vida dela. E a gente vai precisar trabalhar o ressignificar. Sim, mas isso abrange qualquer área? Vamos lá. Droga, relacionamento, Tudo. qualquer coisa? Qualquer coisa. Na verdade, na maioria das vezes, isso são só sintomas, né? A pessoa que é viciada em drogas geralmente tem uma dor ali. Pode ser por N motivos, mas geralmente tem uma dor. Qualquer comportamento disfuncional, vamos dizer assim, está relacionado com alguma dor, com alguma questão que a gente precisa resolver. Então você está me dizendo que
não adianta essa pessoa se aliviar somente o sintoma, Não. sabe? Um exemplo. Ela tem que resolver a causa. O cara tem um problema com drogas, correto? Às vezes é um perdão ao pai, né? Um perdão à mãe. Às vezes, mas nem conheci. Às vezes precisa perdoar por não ter conhecido. Isso faz muito sentido porque eu tive uma infância de muito próximo com minha mãe, muito próximo, assim, né? Meu pai, quando eu fiquei um pouco agitado e atentado, ele até questionava um pouco, poxa, você era tão amigo da sua mãe, sabe? Você era tão próximo da sua mãe. E eu lembro que minha mãe fazia salgadinhos e eu queria fazer salgadinho, aprendi a fazer bolo. Minha mãe era, assim, eu era unha e carne com minha mãe. Aí aconteceram algumas coisas que me distanciaram dela, entendeu? E ela não fez de propósito, não foi nada que ela tenha feito de forma intencional para que isso acontecesse, mas de fato eu me senti rejeitado. Sim. Me senti mesmo, sabe? Eu lembro que na casa da minha avó tinha um corredorzinho atrás assim, tem até hoje, né? Lá, na casa da minha avó, minha tia mora lá. Hoje acho que eu nem passo lá nesse corredor. É bem fininho. Eu lembro que o dia que aconteceu um evento que me deixou bem mal, eu fui chorar e corri pra lá. Sei lá, eu tinha uns 11 anos, 11, 12 anos. E dali, de fato, eu senti muita rejeição, sabe? Porque eu não tinha, não sei se é assim a palavra, uma capacidade cognitiva para fazer... para ter um discernimento acerca do que aconteceu, ou se minha mãe não explicou da maneira correta. Porque, assim, eu não tô culpabilizando a minha mãe 100%. Sim. Não é isso, pelo amor de Deus. Que fique claro. Até porque o objetivo, né, não é arrumar culpados, né? Pelo contrário. Não, eu tô falando isso do ponto de vista, assim, às vezes a gente tá ferindo alguém e nem sabe. Nem sabe, exato. Sabe? Porque, na assim, verdade, a maioria das pessoas não sabe. Sim. Uma coisa é uma crueldade, né? Sim. Pô, eu vou pegar uma faca e furar a sua mão. Pô, qualquer pessoa sabe que furar a mão com a faca vai machucar. Mas, assim, sei lá, se de repente, sei lá, você já tomou uma copada na cabeça, certo? E eu brincar que vou fingir que vou jogar o copo em você, eu não sei que você já passou por isso, correto? Sim. Então isso vai trazer um gatilho, não é isso? Exatamente. Então, exatamente isso. Eu tô falando nesse aspecto, assim, quando aconteceu algo, a minha mãe não sabia o que tinha gerado em mim. E também não me explicou. Isso não faz dela uma culpada, mas assim, eu acho que não só Cleiton, né? Eu acho que a maioria de nós seres humanos, às vezes, no momento de dor, a gente se resguarda muito. A não ser quando você tá adulto e você fica, assim, tem pessoas que vão expor isso. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa, né? Do cérebro, né? Tipo, guardar energia aqui. Só que dentro desse evento de dor, de fato, eu mudei o meu comportamento com minha mãe. Sim. Mas olha que interessante, que a gente tá falando sobre isso. Eu não queria nem falar de mim aqui, tô aqui para te ouvir, enfim. Mas dentro desse evento de dor, eu comecei a ter comportamentos diferentes. Assim, depois disso, sabe? Não foi do nada. Basta um evento, sim. E, de fato, aí não tem como não entrar no espiritual, tá? Assim, não tem como. E eu quero, não é te confrontar, não. Eu quero te fazer perguntas hoje. É à vontade. Dentro disso, eu confesso pra você, eu amo terapia, eu acho terapia algo muito importante, mas eu, como uma pessoa que conhece da Bíblia, como alguém que sabe que existem coisas que, de fato, ainda que a ciência seja poderosa, existe algo que, na minha concepção, né? Aí eu quero saber a tua, é Cristo mesmo, sabe? Tirar a gente dali. E a minha pergunta depois disso que aconteceu comigo, algo me dizia assim, não era uma voz, mas assim, ela não gosta de você, sabe? É a voz mesmo do impostor mesmo, sabe? Ela não gosta de você, ela não gosta de você, ela não gosta de você. Só que aconteceu um outro evento, onde eu já estava com 17 para 18 anos, fui preso no Maracanã por causa de briga de torcida e tinha que pagar uma fiança na época. Quem pagou? Sua mãe. Minha mãe. Aí ali, filho, desconstruiu. Ali bateu o pino. Ali, quando eu liguei para alguns amigos, eu tinha 17, pagar cesta básica, pagar fiança, minha mãe... Meu filho, eu tô indo aí, eu pago, eu te amo. Eu falei, ué,
Então eu tô doido? Porque na minha cabeça, a minha mãe não me amava. Aí nesse dia você entendeu que ela te amava. Nesse dia, daí começa, eu não sabia, começou um estardalhaço da minha vida. Porque aí entrou um conflito, entendeu? E dentro disso, eu quero te perguntar, até onde você acha que você, com as suas habilidades humanas, consegue ir, certo? Porque você disse o seguinte, você disse que a pessoa, vocês desenham um cenário para que a pessoa chegue a esse entendimento, sim. correto? Né? Porque é aquilo, não adianta a gente falar para alguém que ela tem que mudar, não é verdade? Não. Isso aí não funciona. Mas dentro disso, até onde você acha que a sua capacidade de qualificação, de ter se formado, de ter vivido muita coisa e ter lugar para poder mostrar para alguém, um exemplo, dentro de relacionamentos frustrados que você já teve, Sim. né? Porque eu acredito uma coisa, e eu ouvi isso há pouco tempo. A gente só tem misericórdia sobre alguém naquilo que a gente já passou. Sabe? E eu vivi muito isso. Porque eu sempre fui um cara que, depois que me converti, tinha muito amor pelas pessoas e misericórdia. Mas quando a pessoa vivia alguns momentos, eu ficava assim, ó, tipo, na minha mente. Eu vou te dar amor, mas tu é um miserável. Até que aconteceu comigo. Aí você fica assim, rapaz. Então, assim, eu acredito que a gente só tem misericórdia de fato, sabe? Quando a gente já viveu aquilo ali, entendeu? Sim. Ah, você vai ter que viver tudo? Não, eu tô dizendo o seguinte, é diferente. Sim. É diferente. É igual assim, uma pessoa que fala assim, não, óbvio que ano passado, quando eu perdi minha mãezinha, as pessoas, não, eu sei o que você tá sentindo, tipo, não sabe. Só sabe, e não é vitimismo nenhum não, pelo amor de Deus, só sabe quem perdeu uma mãe e quem perdeu uma mãe. Sim. A pessoa pode se compadecer de você. Então, assim, só de fato a gente tem misericórdia quando a gente vive aquilo dali. Sim. E uma pergunta que eu te faço, até onde a terapia, a ciência pode transformar a vida de alguém, transforma mesmo, porque conhecimento liberta, né? Mas a Bíblia Conhecereis a verdade, né? mas a Bíblia também, aí eu quero deixar você falar, a Bíblia também me garante que existem coisas que de fato são espirituais, né? Sim, tem. Óbvio que por causa de um mecanismo que aconteceu natural. Então, eu queria que você classificasse aí ciência e Deus. Vamos lá, Deus é o dono da ciência, né? Então é ele que deu capacidade cognitiva, conhecimento para os seres humanos debruçarem, né? Na sabedoria. Mas o que acontece? Uma coisa é, dentro das técnicas e habilidades e ferramentas que a gente usa, a gente desenhar um cenário, ajudar a pessoa a chegar à consciência do lugar que ela tá. Outra coisa é o poder para tirar a pessoa da culpa, né? Esse aí, o único ser que tem poder de tirar a culpa de um ser humano é Cristo, que levou sobre ele as nossas culpas. A gente não tem essa capacidade. Então, nenhum profissional de inteligência emocional ou de terapia tem essa capacidade de arrancar a culpa do coração de alguém, né? A gente não consegue fazer esse papel de Deus. Então, a pessoa de Jesus, né, através do Espírito Santo, que vai levar a pessoa, olha, para o lugar de arrependimento e transformação. Mas a gente consegue desenhar com técnicas, né? Entendi. Consegue desenhar o cenário. Então você tá me dizendo... Ó, minha cabeça de novo fazendo analogia. Vê se eu tô bom hoje da analogia. Você gostou da analogia do cenário, né? De clareza, a luz acendendo e eu enxergando tudo que tem ao meu redor. Você é bom nisso. Então você tá me dizendo que a ciência é a pedra que, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, correto? Ele pediu para as pessoas tirassem a pedra, correto? Sim. Você tá me dizendo então que a ciência é a pedra, correto? E o milagre, no caso, assim, eu vou tirar a culpa. A ciência não consegue tirar a culpa, mas Cristo tira. Tira. Certo? Porque muita gente pensa assim, poxa, ele fez o mais difícil, ele ressuscitou, por que não tirou a pedra? Então você está me dizendo que o que eu, Cleiton, posso fazer, Deus não vai fazer. Não. Que é o quê? Que é o autoconhecimento. Fez sentido? Também. Autoconhecimento, habilidade. Mas fez sentido isso? Então Fez. a pedra de me conhecer, de saber os meus traumas, dores. Exatamente. Né? Porque você que está em casa,
Olha que interessante. Uma vez eu tava atendendo uma moça no salão, né? Enfim, e ela é uma mulher de Deus e também terapeuta, né? Rapaz, pensa quando uma pessoa te atravessa, assim te pega de jeito. Aí ela falou assim, ó, você já teve problema com sua mãe. Só que assim, já tinha de fato ressignificado mesmo. Isso não tem muito tempo, não. Sei lá, isso tem uns 2 anos. Aí, e quando eu fui pro Evo, fez tudo sentido. E olha o que ela falou comigo. E aquilo ali me bugou, tá? Sabe quando zera você... brrr, e você fica assim, ó. Sei lá, você fica sem... Não é que ela me deixou sem graça, não. Sem som e sem Ela imagem. falou assim, ó. Já teve perdão só através de conversando, fazendo perguntas. Já teve perdão, você já perdoou sua mãe. Minha mãe tava viva. Eu tava bem com minha mãe, enfim. Aí ela, mas você precisa se conectar com a dor que você sentiu, porque é como se você tivesse... Eu já te falei isso, né? Mas assim, tô trazendo aqui. Ela é como se você tivesse com uma dor no joelho e você tá ignorando ela. Só que enquanto você não mexe, ela não dói. Correto? Se bater em algum lugar... Dói. Dói. Só que assim, e isso fez todo sentido, sabe por quê? Porque essa dor aí da sua infância, o que ela tá dizendo aqui, ela não vai vir a todo momento, correto? Não. Geralmente o mecanismo do cérebro é esconder, Não, sim, né? mas tem... A pessoa, na verdade, não tem nem consciência do que levou a ter os comportamentos que ela tem, por exemplo, na vida adulta. Não tem. E aí a gente tem que caminhar ali para conseguir um ressignificar. Mas olha que interessante, dentro disso que você tá falando, por que é algo que me chamou muita atenção? Porque o fato de eu ter perdoado a minha mãe, certo? Quando eu me converti, pedi perdão pra ela, desculpa por tudo que eu tinha feito, que eu fui bem agitadinho, né? Enfim. Só que o que aquela moça disse pra mim ali é que eu precisava dar um novo sentido àquela dor. Só que na minha cabeça, que porque existiu o perdão vingente, né? Assim, no momento, no presente, eu achava que eu não precisava resolver o que tinha acontecido. Sim. Mas, pedir perdão não resolveu? Não, não necessariamente tudo. Perdão, sim. Mas a dor dá um novo sentido à dor. Por quê? Porque, de fato, quando gerava alguns gatilhos, eu reagia de alguma maneira. Sim. Aí é o que você começou falando, né? Assim, é a pessoa que não se conectou, que não tem consciência do autoconhecimento sobre si e começa a ter reações e gatilhos. Comportamentos, né? E às vezes só tem a consciência quando impacta muito a vida. Exatamente. Mas, assim, é um processo que muitas vezes é doloroso na hora que ele tá acontecendo, só que depois é libertador. É libertador. Porque o gatilho, ele muitas vezes vai continuar vindo. Só que Porque foi o que você viveu. Foi o que você viveu, foi a história que você viveu. Só que quando esse gatilho vir, você vai saber, já sei, esse sentimento... Vou dar um exemplo. Uma pessoa que viveu num ambiente de muitos conflitos familiares, em que achava que a resolução seria se ela fosse embora de casa. Aí ela chega nos relacionamentos, na vida adulta, toda vez que ela briga com o namorado, noivo, o que ela pensa? Fugir. Vou embora. Vou embora que vai resolver. Só que não resolve. Termina, inicia outro relacionamento, faz a mesma coisa, fica repetindo esse ciclo, até o dia que ela tem consciência do porquê que ela se comporta assim. E aí ela passa a ter uma autoconsciência tão grande que quando o gatilho vem, ela fala, já sei de onde está vindo esse gatilho, então eu não preciso reagir fugindo. Eu posso ficar aqui, posso respirar e esperar essa vontade passar, porque a vontade vai vir, que é o que o apóstolo Paulo falava, né? O que o apóstolo Paulo falava? Não sei qual parte, eu tô pensando em um monte de coisa aqui. Da fraqueza. Que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero tá sempre diante de mim, né? Eu acabo cometendo, né? Então, muitas vezes, esses sentimentos, a voz do impostor, os gatilhos, eles vão continuar vindo a vida inteira. Mas se você tem consciência, aí você reage de outra forma. E é aquilo. Olha que interessante. Hoje, né? Você sai mais cedo de casa. Hoje, quando eu acordei, eu tive algumas sensações. E a gente acha que a gente tá agindo, a gente tá sempre reagindo, né? Você até se programa para agir. Olha, eu me programo, eu vou sair de casa, vou chegar no meu trabalho, vou fazer isso, correto?
mas você tá sempre reagindo a algumas coisas que acontecem. Fiquei sem internet hoje no salão. Foi um caos. Por quê? Porque a gente usa um sistema. Meu telefone não pega lá dentro, correto? Aí, hoje todo mundo falou assim, Cleiton, você está calado. Tá muito calado. Você não... Não, você não tá falando, mas por quê? Porque aquilo ali tava me gerando um conflito muito grande. Então, a minha reação para aquilo ali foi um mecanismo de defesa meu mesmo, tá? Confesso, hoje foi um dia que eu fiquei estressado mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa super leve, eu sou reativo, mas assim, eu sou leve e brincalhão. Só que hoje eu não consegui ficar brincalhão. Porque eu estava reagindo, eu estava assim, cara, eu preciso ficar aqui pra resolver. Aí gerar link de pagamento, fazer as coisas, resolver isso, resolver aquilo. Aí fiquei muito no telefone mexendo pra resolver. Então assim, eu não estava conseguindo agir como eu gostaria. Eu estava reagindo, mas aí entra o que você falou, da consciência. Quando você tem um autoconhecimento, eu falei, caramba, esse lugar aqui quer me levar para um lugar de estresse. Tinha um cara hoje na frente do salão com a camisa do Vasco, produção. Produção diretor é Vasco. O cara com a camisa do Vasco pedindo um dinheiro ali, gritando, alô, moça bonita, me dá o dinheiro aí! Alô, moço bonito! Me viu na janela, começou a ficar fazendo um careta pra mim, brincando. Olha, se eu não tivesse nesse estado assim de... Eu ia começar a rir, cara. Ia zoar ele, enfim. Eu fiquei assim, ó. Falei, mano, que doideira. Então, assim, a gente tá sempre reagindo. Exatamente. Então, assim, você tá me dizendo que aquilo que você tem total capacidade de fazer dos atendimentos é fazer a pessoa ter o autoconhecimento para que ela reaja de forma diferente naquilo que foi um dia dor para ela? Depende dela, né? Não, sim. A gente tem as ferramentas. Na formação, a gente recebe inúmeras ferramentas, inclusive para também descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E a partir disso, se a pessoa se comprometer, ela foi intencional, porque até para você viver uma promessa de Deus, né? A gente que cresceu em ambiente cristão, a gente ouviu muitas profecias. Até para a gente viver uma promessa, a gente tem que ser intencional naquilo que Deus disse a nosso respeito. Então, quando eu convido a pessoa, né, começa a fazer perguntas poderosas, é com esse objetivo. Ela chegar à consciência e ela ser intencional na transformação da vida dela. Entendi. E lógico, com o dono de tudo, né, que é Cristo. Deus, a gente não consegue nada sem ele. Gostei da sua resposta. Me deixou sem resposta. Se tratando de um podcast onde a gente fala sobre tudo, sobre vida, sobre fé, você achou que você fosse fugir, não vai fugir disso. Eu tenho que ir no banheiro, mas eu vou te fazer uma pergunta, você vai ficar respondendo olhando para essa câmera aqui, certo? Eu tentei fugir muito, tá, gente? Muito. Mas assim... Eu prefiro os atendimentos individuais. Para quem não sabe, a Ellen, antes de me conhecer, ela estava agilizando tudo, passaporte, ia para Itália, né? Inclusive, ontem eu conheci uma moça que leva pessoas para Itália, enfim, enfermeiros, médicos. Até mandei o direct dela para sua mãe. E a sua mãe morou na Itália, né? Durante um ano. Enfim. E a Ellen, quando eu a conheci, ela estava disposta a ir para a Itália. Na verdade, eu passei por um processo profundo, né? De crise, de identidade. Não, sim, eu ia te fazer essa pergunta, tipo, para te cortar. Que aí você fica respondendo. Quando eu te conheço, você tá com ali a documentação e eu tô vendo aquela movimentação ali. Aquilo ali me assustou. Eu falei, cara, eu não vou me envolver com uma pessoa que de fato eu tô me envolvendo, tô gostando demais. Apaixonado. Pra poder... Pô, essa mulher mete o pé pra Itália aí, eu fico aqui, ó. Mas investiu pesado, hein? Não, investi, mas assim, tava fazendo aula de italiano. Questo bambino, questa ragazza. Aula de italiano, documentação. No dia que a gente se viu pela primeira vez, você tava vindo pegar seu passaporte. É verdade. Certo? Todo o trâmite ali, enfim, documentação, manda documento, faz entrevista lá com o pessoal da Itália lá, enfim. Isso. Já estava aprovada, na verdade. Sim.
Eu tenho 3 perguntas, eu acho, ó. Aí eu vou fazer, depois você responde enquanto eu vou ali. Ir pra Itália era uma fuga. Outra coisa. Hoje, você acredita que depois que você passou por todo esse processo que você passou, que você não precisa dar detalhes, mas assim, de dar um novo sentido pra sua vida, Sim. você entende que tirar pessoas do estado atual pro estado merecido é de fato o que você nasceu pra fazer? E outra, você sabe que chegou o momento de você empreender, né? De você... isso não é uma decisão minha, antes que todo mundo fique, gente, ele tá pedindo pra ela sair, Mas mandando. você me impulsiona Não, bastante. impulsiono porque... Porque você nasceu pra isso, né? Pra impulsionar Exatamente. pessoas pro ID. Tá na hora de você largar essa vida todos os dias de hospital pra você seguir naquilo que você ama. Então a pergunta era a fuga Itália? Qual foi a outra que eu esqueci a pergunta? Esqueci também. A primeira foi... Ajuda a gente, produção. A primeira era isso aí. Itália era uma fuga. A segunda era... dentro do que você viveu, você acredita que esse é o seu lugar de... Sim. Tirar as pessoas do tirar as pessoas e, de fato, como tá na sua cabeça agora, sabendo que você vai dar start a largar o CLT pra viver essa vida maluca que você vê que eu vivo do do empreendedorismo. empreendedorismo. Vai respondendo aí que eu vou ler. Vamos lá. Olha aqui, Era ó. uma fuga. Era uma fuga porque eu estava em crise com a minha identidade. Eu não sabia minhas forças pessoais, valores, perfil comportamental. Eu estava em crise por conta de relacionamentos frustrados. Minha vida profissional, eu tenho, né, um orgulho, mas eu já não estava me encontrando ali. Então, diante disso, eu conheço o Clayton, né, nesse processo aí, e ele me apresenta o Evo, que foi uma imersão que eu fiz de inteligência emocional, que foi um divisor de águas na minha vida. Lá eu decidi fazer a formação de inteligência emocional, de me tornar especialista e analista comportamental. E eu tenho certeza que foi uma porta assim de Deus para mim, porque eu comecei a me compreender, a me entender, a entender os meus comportamentos, gatilhos, emoções, ressignificadores que eu vivia há muitos anos, repetindo ciclos, né? A gente até brinca, mulheres costumam falar assim, quando dá errado num relacionamento, costumam falar assim, tem dedo podre. E muitas vezes não é isso. A gente, às vezes, segue um padrão de comportamento que faz com que a gente reviva ciclos de dor. Então, eu vivi uma desconstrução e uma reconstrução tão grande daquilo que eu sou e nasci para fazer, que quando eu vi que minha vida mudou completamente, eu falei, cara, eu preciso ajudar pessoas a saírem do mesmo lugar que eu saí. Clayton costuma dizer que a nossa dor tem total conexão com o nosso propósito, e é exatamente isso. Hoje eu sei que muitas pessoas brincam, né, do meu convívio no trabalho, falam assim, Ellen, você nasceu para ser terapeuta, né, que eu troco, né, faço feedback, mas não é só sobre, não é terapia, não é sobre isso, é sobre uma mudança completa de vida, sabe? Você viver uma vida que faz sentido, porque tem um escritor que ele disse, o Vitor, se eu não me engano, não estou me recordando o sobrenome dele, que ele escreveu um livro sobre Em Busca de Sentido. E o ser humano, ele consegue suportar quase tudo, menos uma vida sem sentido, sem propósito. E muitas vezes as pessoas não sabem, como eu não sabia, qual o meu propósito, né? Que todo mundo fala. Não, você tem uma missão, você tem um propósito. E viver sem propósito, a gente fica sobrecarregada, cansada. Parece que tudo que a gente faz, a gente pega ônibus ou anda de carro todo dia, vai para o trabalho, volta. E eu não tenho filhos, mas para quem tem, cuida de filho, cuida de marido. Mulher muitas vezes vive uma jornada dupla, tripla e não encontra sentido naquilo, sabe? Não tem prazer de viver a vida que está vivendo. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida plena, e plena em todas as áreas, uma vida abundante. Então, eu acredito
muito nessa transformação que eu vivi. E é para esse mesmo lugar que eu quero ajudar pessoas, conduzir pessoas a viverem o flow, como diz o Márcio Michele, né? Viver a potencialidade que ela nasceu para viver. É basicamente isso. Então, você respondeu aí, vamos lá, você respondeu tudo não. Foi tudo, não foi? Não, você respondeu... Acho Não, que foi. você falou que... Faltou a última. A última era qual? A última é a transição aí de Transição ter de essa carreira. vida sabendo quanto vai ganhar. Esse talvez seja o maior desafio para quem trabalhou muitos anos em CLT. Você já está acostumada com uma questão de quanto eu ganho, quanto eu pago, né? Só que é diferente quando a gente encontra o nosso propósito. Não é sobre dinheiro mais. Não é sobre dinheiro. Não é sobre o valor de sessão. Não é sobre isso. Dinheiro é consequência, porque as habilidades que eu adquiri custam um preço, né? Eu paguei a formação tem um valor considerável, né? Mas assim, é tão transformadora, tão que dinheiro vai ser só consequência. Eu quero me debruçar naquilo que eu sei que eu nasci para fazer. E eu nasci para fazer isso. A gente, antes de começar aqui, a gente estava conversando com o Will falando sobre isso. Esse estúdio, ele nasce dentro de algo que ele sempre amou. Para ele, correto? Sim. Você, quando vai pro Evo, você, quando faz a formação, a primeira pessoa a ser impactada foi você, correto? Sem dúvida. A primeira pessoa a ser Transformou transformada minha foi vida. você. Então, assim, hoje, esse mesmo estúdio aqui transforma a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque pessoas tiram um projeto do papel. Um exemplo. A EPID, nós fomos alcançados por algo que primeiro nasceu no coração, creio que de Deus pro coração dele, para que ele pudesse fazer aquilo que ele gosta também. Ele tem um canal dele. E automaticamente, aquilo que a gente acha que é às vezes uma bobeira, que a gente sabe que não é bobeira, assim, impacta pessoas. Então, assim, o que você tá falando é o seguinte: depois que você foi impactada, muitas pessoas vão ser impactadas. Imagina você ver pessoas que vão largar drogas, mulheres que vão parar de culpabilizar homens porque... Repetir padrões. Repetir né? padrões, tá entendendo? Porque a gente conversou muito isso sobre... Cara, eu não sigo o MC Pose, eu não sigo, não sei nem o nome da ex-mulher dele, da mulher dele, sei lá. Até porque não são pessoas que nada conta eles, mas assim, são filhos de Deus, mas assim, não me agregam em nada. Então eu não vou seguir uma pessoa que não me agrega. Sim. Mas você vê parte da internet falando: ai, ele é um safado, ele faz isso. Ele mereceu. Ele mereceu. Eu te afirmo, eu não conheço esse cara, né? Assim, eu sei que ele é bem complicado, faz muita apologia, muita coisa ruim. Então eu sei o que ele faz de ruim, que eu vejo na internet. Agora, eu falei isso pra você e você me entendeu muito bem. Quando eu falei, gente, essa menina, ela tem exatamente... Ela é tão ruim quanto ele, se as pessoas acham que ele é ruim. Sabe? De escolhas, eu não tô colocando ela como a pior pessoa, nem ele. Mas assim, a escolha dela tem total correlação com aquilo que ela acredita como vida, né? Sim. E padrões que se repetem, assim como ele também. Sim. Então, assim, eu não tô dizendo que... Duas pessoas que precisam ressignificar. Duas pessoas. Eu não tô falando sobre os atos de crueldade se ele já cometeu com ela em relação enfim, agredir. Eu não sei, eu não tenho nem lugar de fala aí, porque eu não tenho conhecimento sobre o que eles fazem. Mas, de fato, você escolher um lado de alguém pra poder culpabilizar o outro não tira ninguém desse cenário. As pessoas encherem essa mulher de seguidor não muda a vida dela. O que muda a vida dela é o que você tá falando aí. É ela se autoconhecer, entender que ela vai ser visitada por gatilhos, não é verdade? Como você falou, de uma pessoa que viveu em momentos de briga e fez no relacionamento ela tenta fugir. Ela, opa, calma aí. Olha ele aqui tentando esse gatilho. Sabotar, Me né? sabotar, né? Me sabotar. E autoconhecimento. Mas, na verdade, o maior interessado em ver a gente feliz, quando a gente olha uma história assim, né, de divórcio, de separação, né, se envolvendo num relacionamento 10 dias depois, essa história como outras, né, a gente geralmente fica tentando entender o que aconteceu. Mas, na verdade, o maior interessado em querer que a gente tenha uma vida feliz é Deus. E o maior responsável por a gente não viver essa vida feliz somos nós mesmos. Então, quando a gente não tem o Paulo Vieira, ele costuma falar muito sobre autorresponsabilidade, né? Quando a gente sempre culpabiliza o outro pela vida que a gente está vivendo, a gente ainda não entendeu nada.
A gente precisa entender que a vida que a gente está vivendo é exatamente a vida que a gente escolheu viver. E quando eu fui para esse lugar da autorresponsabilidade, eu falei, então, depende de mim também sair desse lugar que eu me coloquei, né? As crenças que eu tinha sobre mim. Então, as pessoas muitas vezes estão vivendo só reagindo, só vivendo no automático. E não para ter uma vida linda, feliz, plena. Não tô falando uma vida sem dificuldades, que relacionamento não tem problemas. Isso não existe, né? Esse é o mundo ideal, não é o mundo real, né? No mundo real a gente tem conflitos, tem dificuldades, tem conversas difíceis, mas uma vida plena, feliz, em que você vive de forma íntegra, com verdade, com responsabilidade, com amor ao próximo, entendendo que aquilo que você faz por conta de um propósito que você nasceu para fazer, é uma vida diferente. Entendi. Você emocionou, amor? Não. Seu olho ficou vermelho. Não, é porque tá me dando vontade de espirrar. Espirra. Mas, assim, eu queria num bate-bola bem rápido, a gente tá caminhando pro final, eu queria que você falasse pra quem vai assistir depois, pra quem, enfim, tá nesse momento, sei lá, no carro, em casa, enfim, tá com o celular na mão. A Ellen, sem esse autoconhecimento, aonde você poderia chegar ou não chegar, ou até se ela, de repente, perder a sua vida. E a Ellen de hoje, é o que você falou, né? Sobre o mundo real e ideal, eu acredito 100% nisso, sabe? Não existe mundo perfeito na Terra, sabe? Existe você se governar, né? Sim. Até porque, olha que interessante, o que você está dizendo, a inteligência emocional fala muito sobre autogoverno, não é verdade? E quando, na verdade, a própria Bíblia diz que o quê? Que a terra Deus deu para os homens governarem, não é verdade? E você consegue, para quem está assistindo, entender que hoje você consegue enxergar futuro com os seus sonhos, aí você pode falar, aí, e aonde você poderia chegar sem esse autoconhecimento? A Ellen, de antes, ela estava presa na culpa, né? Na culpa dos erros que eu cometi, das escolhas que eu fiz. E nesse lugar, a gente não se acha merecedor de nada. A gente acha que não merece ter um bom casamento, não merece romper financeiramente. E então não tinha muita projeção, né? Era viver um dia após o outro, viver no automático, acordar Deixar cedo, acontecer. trabalhar, voltar para casa, uma vida sem propósito. Mas a Ellen depois é uma Ellen que sabe que é filha de um rei, que foi perdoada, não existe culpa, existe novo começo, existe uma nova história, uma nova vida. Existe, meus pais tiveram um casamento assim. O seu casamento não vai ser, você não vai repetir história. Você não precisa repetir história. Mas na minha família não teve ninguém que prosperou. Você não precisa repetir história, né? Você pode viver uma nova vida a partir da sua, uma nova história. Quebrar o ciclo, né? Tem vários posts no Instagram falando sobre isso, que não foi meu caso, tá, gente? Tô falando que minha mãe me xingava, não, mas várias pessoas xingando, estúpido, estúpido, a avó, a mãe, né? Repetindo, Aí né? chega uma e fala, não, eu te amo, né? Quebrando, Então, né? é esse lugar de quebrar ciclo. Independente do que tenha acontecido, independente do que você tenha escolhido até aqui. Se hoje você decidir viver uma nova vida, em Cristo você pode viver uma nova vida. Que isso. Essa é a logo dela aí, ó. Ellen Koch. Vai começar os atendimentos, né? Na verdade, já iniciou. Já comecei, né? Já começou. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. Você... Aqui, vamos aproveitar, produção, para falar dos nossos patrocinadores. Hanna Boutique, aproveitar aí Black Friday. Loja, né? Loja... Minha sobrinha. Que isso, toda boba falando. A Hanna Boutique. Linda. Nossa patrocinadora. Bela Duque, nossa amiga parceira. Maravilhosa. Se você quer desenvolver a identidade visual da sua empresa, se você quer fazer registro de marca, consulte aí a Bela Duque, a Rafa Duque. Está em Black Friday, realmente não é fraude. Até falei no Instagram, é real. Clarita Óticas. Sou até suspeito para falar dos meus amigos, né? Também nossos patrocinadores aí, ó. Ótica com qualidade, excelência, honestidade. Maravilhosa também. Muito bom. Júnior Menezes. Ó, dia 28 é o nosso churrasco. Will,
Olha que loucura. Você vai estar convidado, tá? É da minha empresa lá do salão, mas você tá convidado. Meu irmão, pensa num cara talentoso para churrasco. É o Júnior. Ele vai produzir, ele faz o seu churrasco na sua casa, no seu evento. O cara é bom demais. Bom demais. E aí, ó, W10 Studio Podcast. Tá com Black Friday aí, não tá? Olha isso. Você que quer tirar esse projeto do papel em nome de Jesus, vocês não têm noção de como isso aqui é gostoso. Eu ficaria aqui a noite toda. Ó, a Ellen, antes de começar o podcast, ela tava um pouco nervosa. Normal, não é verdade? Não é gostoso demais isso aqui? É. Ó, começou a falar, não parou mais. Viu? Por quê? Porque é muito bom. E olha que eu falo pouco. E eu te afirmo, olha só, você vai ter aqui no estúdio, você vai ter... Ele faz tudo pra você, meu irmão. Ó, tem os cortes, você só senta e fala e deixa fluir aquele seu projeto. Então, por favor, eu tô te afirmando, olha a qualidade dessa imagem, gente. Sabe? Olha só, isso aqui, eu pago pra estar aqui, pra usar esse espaço, tá? No meu horário ele é só meu, eu pago. Eu não tô falando isso aqui porque, ele tá te dando... Não, eu tô falando porque é verdade, porque o meu projeto aqui, ele se torna muito melhor, porque eu faço aquilo que eu fui chamado pra fazer, falar, sabe? Desenvolver habilidades. Agora, olha isso aqui, ó. Eu saio daqui, ele me manda um link com tudo pronto. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, pô. Melhor que isso. Meu canal no YouTube, eu fico todo bobo, viu? Que eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal. Quando eu vou ver lá do nada, postou um corte. Tô me sentindo importante, sabe? Meus cortes são postados, então, por favor, tira esse projeto do papel aí, ó. Tira esse projeto do papel. W10. Pra gente terminar, eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui. Antes eu queria falar uma coisa. Queria te honrar. Ah, tá. Que isso? Porque você... Que isso? Você... Momento love, ô, produção? Você é um marido maravilhoso, eu admiro seu caráter, sua integridade. Eu vejo... Não chora, não. Para, vai. Eu vejo você fazendo seus devocionais. Você é minha maior inspiração, assim, de vida com Deus. Não é perfeito, tá, gente? Para com isso, de associar vida com Deus com perfeição. Tô lascado. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai estar em processo de construção, né? E todos os dias Deus vai estar lapidando a gente através do Espírito Santo. Mas eu conheço o seu caráter, durmo e acordo com você. E eu te amo muito, obrigado. Você é a graça de Deus, é o favor de Deus sobre a minha vida. Que isso? Você nasceu para isso. Eu acho que eu quero ser a pessoa que mais te incentiva a fazer isso, porque você me impulsiona também a empreender. Então eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que você nasceu para isso. Você já é, né, a pessoa que mais tô me recompondo aqui pra... Se eu me entregasse aqui, eu fiquei um pouco pensando nas crianças da Etiópia pra poder não... Porque, assim, o pessoal brinca, né? Não é sobre ser algo da Apple, sobre ter valor de dinheiro. Eu ando com esse tablet aqui, com esse iPad aqui, né? Eu falo tudo que é tablet. Eu ando com ele pra cima e pra baixo. Às vezes tem dia que eu levo ele pro salão e eu nem uso. Às vezes eu vou pro joelho e nem uso, mas de verdade. Eu vou te contar algo aqui que você não sabe. Eu olho pra isso aqui todas as vezes, juro por Deus, tô falando pra você. Eu olho pra isso aqui e lembro do cuidado de Deus comigo, através da sua vida. Por quê? Porque você fez com que esse projeto saísse do papel. A EPID já existe há 2 anos, certo? Registrei marca, fiz identidade visual, mas eu mesmo não acreditava tanto. Porque às vezes a gente se sabota de fato, sabe? Sabota. Então, quando você me presenteou com isso aqui, tanto que no dia, né, você até olhou assim e falou: caramba, ele tá chorando porque você me entregou uma carta. Porque, primeiro, o que mais me chamou a atenção foi a carta. Foi você, assim, acreditando na EPID. A gente agora fez a nossa primeira imersão, foi um sucesso, sabe? Foi um divisor de águas, enfim, ver aquelas pessoas lá, enfim, mudando o nível de consciência, mas... E agora, quando eu olho pro tablet, eu lembro assim, falo, caramba, eu não posso desistir, porque tem alguém que acredita em mim, sabe? E de fato, né? A gente sabe que quando a gente casa, a esposa passa a ser a pessoa mais importante da nossa vida. Enfim, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. E é isso. Te amo. Eu também. E eu queria que você falasse agora, naquela câmera ali, para quem tá te assistindo, o que você pode fazer na vida dela, transformar. Eu digo do âmbito natural, né? Para que essa pessoa tenha consciência
de quem é a Ellen, no caso, você não precisa especificar, mas assim, o que a Ellen, como especialista em Inteligência emocional. emocional e análise comportamental, analista comportamental pode te tirar você do estado atual para o estado merecido. Eu quero te ajudar a você chegar num nível de vida plena e abundante. Ser utilizar, te dar todas as técnicas, ferramentas necessárias para que você consiga chegar à consciência, passar pelo ressignificar e chegar no estado merecido. Porque muitas vezes a gente não vive, né, aquilo que a gente quer viver, porque realmente a gente não foi intencional, a gente não agiu de maneira para alcançar. E eu quero te ajudar nesse processo. Eu tenho certeza que existe uma vida cheia de propósito, cheia de alegria, uma mulher que vive a sua vida plena, em paz, com todos os recursos e habilidades, né, que Deus colocou na nossa vida. Toda a criatividade, todo acolhimento, plenitude que Deus deu para as mulheres, né? Nós somos especiais. E eu quero te ajudar nesse processo. Junto com você, no trabalho. Mas os meus 100% eu vou dar, e você dando os seus 100%, eu tenho certeza que você vai ser transformado. Essa então foi Ellen Koch hoje aqui na Epid Talks. Episódio maravilhoso. Eu confesso pra você que superou minhas expectativas, sabe? Foi surpreendente, assim, ouvir você. Foi muito bom. E é isso. Obrigada, você, gente, que tá assistindo, né? Obrigado você que parou o seu tempo aí, né? Porque alguém vai estar assistindo, de fato. E é isso. Você pode viver a sua melhor versão. Não é isso, Ellen? Exatamente. Exatamente. A mulher mais feliz que você conhece. Seja essa mulher. É isso aí, ó. Um beijão. Fiquem com Deus.